Graça e paz, queridos, tudo bem? Amém. Glória a Deus que estamos aqui, que nem o Ezequias acabou de falar, né? Podendo fazer nossa reunião presencial, né? Dentro dos 25% da capacidade, mas aqui tem espaço de sobra, então estamos bem tranquilos aqui, né? Então que bom que você veio, que bom que você está aqui. A gente teve nessas últimas semanas, né? Esse tema ministrado, né, sobre paternidade, essa série que a gente ministrou, né, um assunto tão profundo, né, como foi dado início, né, com o pastor Elton, né, já algumas semanas atrás, né, logo após o pastor Henrique, né, o Ezequias gravou semana passada aqui, né, nós estava já programando também eu gravar, né, mas aí mudou um pouquinho ali, graças a Deus vou poder fazer a ministração presencial e também vai estar gravado aqui, né? Depois vai estar lá no YouTube. Então nós vamos aqui entrar nessa finalização. Eu quero falar um pouquinho, né, eu estava meditando sobre esse tema, paternidade, e para mim falar sobre paternidade é algo muito maravilhoso, né? Eu, graças a Deus, né, vim de um lar cristão, cresci num lar cristão. Sempre tive uma referência de pai, né, na minha vida, né? Sempre, todos que conhecem aqui quem é meu pai, né? Quem já conhece o seu Adão, como o pessoal geralmente chama, né? Os jovens chamam o seu Adão, né? Meu pai, né? Então, dentro de casa eu tive muito amor, tive muito cuidado, né? Tive, né, muito conselho, muito ensino. Fui realmente, né, um exemplo de pai, né, para mim, né? Então, nessa questão da paternidade, isso facilitou muito o meu relacionamento com Deus, né? Enxergar Deus como pai, porque eu tive um pai, né, presente, um pai que verdadeiramente cumpriu um propósito de pai na minha vida, né? Não que ele era um ser perfeito, obviamente, não é perfeito, né? Assim como nós também, né, temos as nossas falhas, e hoje, eu na condição de pai, hoje eu também, né, na condição de pai, com as minhas filhas, né, podendo passar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi como experiência dentro da minha própria casa, né? E é maravilhoso, né, a gente poder entender isso, né? Porque todo o aspecto natural vai influenciar também um aspecto espiritual, né? Eu não sei qual é o teu relacionamento com teu pai, né? Eu não sei se às vezes você conhece teu pai, né? Se você teve um pai, né? Eu não sei qual que é a realidade de muitos de vocês, né? A gente sabe que existem várias histórias diferentes. No Brasil, né, principalmente a nossa nação, é uma nação que carrega muito esse problema, né, de órfãos, né? A nação brasileira é uma nação que carrega muito esse problema de orfandade, né? Isso é uma coisa muito presente na cultura brasileira, né? De norte a sul, todos os lados, a orfandade. Existem muitos filhos que cresceram sem pai, né? Mães, né, criaram os filhos sozinhas, né? Nunca conheceram seus pais, às vezes, né, numa festa, numa noitada, engravidaram, nunca, né, tiveram um pai presente. Então existem muitas histórias, existem muitas realidades que a gente pode falar aqui. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não conheço a tua história de vida, né? E independente da história que você tenha vivido, como você tem vivido, nós precisamos enxergar à luz da palavra de Deus, né, algumas coisas que vão trazer sobre nós a revelação da paternidade de Deus, de quem é o nosso pai, de quem é o teu pai. É claro que dependente da história que você teve com o seu pai, isso pode ter sim afetado ou até afeta o teu relacionamento com Deus, né? Eu aprendi isso, né, bem no começo da minha caminhada, né? Tem muitos ministros, mas principalmente o pastor Luciano Subirá fala sobre isso, né? Sobre família, né? E ele fala muito, por exemplo, que se você cresceu num lar onde as promessas não eram cumpridas, né, você vai ter dificuldade de se relacionar com as promessas de Deus, sabe? Onde muitas vezes se falava muito e não se cumpria aquilo que falava.
Então, quando você muitas vezes vai para o mundo espiritual, para a palavra, você tem dificuldade de crer naquilo que Deus fala. Porque você carregou isso a vida inteira, de promessas que não foram cumpridas, de palavras que não foram cumpridas. Isso afeta o teu relacionamento com Deus. Se você cresceu no lar assim, né, com esses problemas, então existem várias histórias. Então isso é bom, como a gente teve várias ministrações aqui, né? O Ezequiel estava falando semana passada, eu estava aqui ouvindo o testemunho dele, né? A história dele, né? Como aconteceu ali, né? Se você assistiu no YouTube ou não viu, vá assistir, por favor, né? Acompanhe a ministração de semana passada, foi maravilhosa, poderosa e realmente, né? Existem tantas histórias assim, né? Ali teve aquela questão, né? Do abandono, né? Da mãe ali. Né? E o pai teve que vir ali fazer, né? Sair lá da cidade onde ele estava para vir ficar com os filhos. Né? Então a gente imagina, querido, como nós precisamos muitas vezes dessa cura no nosso coração. A cura no coração. É por isso que a Bíblia fala em Malaquias que Deus quer restaurar, né? Curar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. O relacionamento familiar, relacionamento de pai e de filho precisa ser restaurado. Precisa ser curado, precisa estar bem estabelecido, né? E uma das coisas que eu estava meditando, né, Deus colocou muito forte no meu coração a palavra pai, né? E na palavra pai, né, cada uma dessas letras significa assim no meu coração: proteção e provisão, amor e identidade. Vou falar sobre isso. Pai, proteção e provisão, amor e identidade. Esse é o título que, se você estiver anotando, eu quero falar um pouco sobre isso. Né? A palavra pai, né? Cada uma das letras, proteção / provisão, amor e identidade, né? São características que todo verdadeiro pai tem, né? Um pai protetor, provedor, amoroso e traz identidade. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, né? E fazer uma pergunta. Gostaria que você pudesse também compartilhar comigo isso. Né? O que significa a palavra pai para você? Quando fala pai, o que isso traz ao teu coração? Né? O que traz ao teu coração? Você pode me ajudar aqui? Segurança. Oi? Cuidado. Deixa eu anotar aqui um pouquinho, né? Segurança, né? Provisão, cuidado. Pode falar, aquilo que vem na tua mente, no teu coração. A palavra pai. Autoridade, olha aí. Querem? Segurança, provisão, cuidado, autoridade. Mais algum adjetivo aí que você queira compartilhar? Oi? Gerar? Sim. É verdade. Criar, gerar, né? Olha só que interessante isso, né? Quando a gente pensa sobre pai, né? Esses adjetivos, né? Vem, né? Segurança, provisão, cuidado, a criação. São tantas coisas importantes que nós precisamos ter bem fundamentado na nossa vida, né? Como eu já falei, às vezes, muitos de nós, a gente não tem, talvez a tua história, você não tem talvez boas lembranças, né, do pai, não sei, né? Às vezes você teve uma boa família, um pai presente, né? Mas às vezes nem todos tiveram isso, né? Principalmente no meio dos jovens, dessa geração que existe, né? E isso é importante nós, e às vezes essas palavras, esses adjetivos que vocês acabaram de dizer, não fazem sentido para você, né? De segurança, de provisão, de cuidado, né? Alguém que criou, alguém que acompanhou a minha vida, meu crescimento, teve presente, né, na escola, ia me levar na escola, ia me buscar na escola, né? São adjetivos que talvez não fazem muito sentido para você. Mas são coisas importantes, por isso que eu perguntei, né? O que vem na tua cabeça, né? E essa figura paterna é muito importante, queridos. É muito importante. Como eu falei anteriormente, né? O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, né? Ele tem até um livro que é sobre... Como é que é a família?
Propósito da família, né? Eu gosto muito desse livro, da administração. E lá ele fala muito sobre isso, o propósito da família, né? Então nós entendemos que a família ela não é um fim em si mesmo. A família ela é um filtro pelo qual nós vamos enxergar a Deus, né? A família ela não é um fim em si mesmo. Deus estabeleceu a família para que por meio da família, por meio da figura do pai, né? A gente está falando sobre paternidade, da figura da mãe, os filhos, tudo isso seja um filtro, um canal por qual nós podemos enxergar a realidade espiritual, né? Porque mesmo antes de Deus nos criar, Deus ele sempre teve o desejo de ter uma família. Deus sempre teve o desejo de ser pai, né? De muitos filhos, porque ele já era pai, né? Ele já tinha o seu filho unigênito, Jesus, né? Na eternidade. Mas Deus queria ser pai de muitos filhos, né? E assim começou toda a história, Deus criando Adão para que ele multiplicasse e criasse muitos filhos à semelhança dele mesmo. Ou seja, Deus sempre quis ser pai de muitos filhos, né? Esse foi o desejo, né? Eu aqui em Efésios, eu estava lendo aqui em Efésios no capítulo 2, olha que tremendo, né? Se você tiver sua Bíblia ou quiser acompanhar, estou lendo aqui na NVI, né? Efésios 3:14, diz assim, Efésios 3:14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, né? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Olha só, Paulo está dizendo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família, uma família no céu e a família na terra. Então Deus sempre teve o desejo de ser pai de muitos filhos. E por isso a família ela é tão importante nesse contexto. Nós vemos, amados, nos nossos dias, o desejo do inimigo de acabar com a figura da família. Não sei se vocês acompanham isso, as leis, acompanham tudo que está acontecendo nessa geração de vocês. Se vocês estão atentos, né, ao que está acontecendo à volta de vocês, né? Essa desconstrução da família, né? Há uma luta diabólica contra a família, contra a figura paterna. Hoje se fala muito, né, da mãe, nem pouco do pai. A mãe é muito importante, mas a gente fala pouco dos pais, porque justamente essa questão justamente da orfandade, desse espírito de orfandade, muitas vezes quando fala de pai, já é uma conotação até negativa para muita gente, né? A mãe é sempre, né? Nossa, minha mãe. Às vezes vai falar do pai, a pessoa já fica assim, né? Fecha a cara, não gosto do meu pai, abandonou minha mãe, né? Tem essa conotação negativa. É por isso que nós precisamos resgatar esses valores, começando por nós aqui na igreja. Nós como igreja precisamos entender, por meio da palavra de Deus, que nós, principalmente vocês que são jovens, que são casados e ainda não têm filhos, que vão casar, que vão ainda reformar uma família, para que você entenda a importância, né, homens aqui, de vocês serem presentes, serem pais, verdadeiramente conforme a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Isso é muito importante. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é justamente sobre isso. Jesus, né, quando ele veio ao mundo, ele veio para revelar o Pai, né? Quando a gente lê as Escrituras, nós vemos toda hora Jesus falando sempre do Pai. Jesus está todo momento falando do Pai, né? Os discípulos, quando pedem para Jesus, ensina-nos a orar, ele ensina, não o meu Pai, mas ele ensina a orar o nosso Pai, né? O Pai nosso. Jesus ele vem ensinar algo que não era presente na cultura dos judeus. Os judeus tinham esse relacionamento distante de Deus. Mas Jesus ele veio para aproximar a humanidade ao coração do Pai. E todo o tempo Jesus está revelando o Pai. E o primeiro ponto, como eu falei, Pai, proteção, provisão, amor e identidade. Primeiro ponto, sobre proteção e provisão. O Pai ele cuida de nós. Amém? Você pode dizer comigo, o Pai, ele cuida de nós. O verdadeiro Pai, segundo as Escrituras, ele provê, ele protege. O verdadeiro Pai, e aqui Jesus fala
É um texto bastante conhecido em Mateus capítulo 6, versículo 25, né? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 25. Como eu falei, Jesus está a todo momento ensinando sobre o Pai, está ensinando os seus discípulos. E aí Jesus diz assim, Mateus 6, 25: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Diga comigo assim, não se preocupe, né? Diga para esse irmão, para essa irmã, para quem está do lado, não se preocupa. É maravilhoso, querido, não se preocupa. Não se preocupar. Por quê? Por que Jesus está falando para não se preocupar? Porque Ele está falando do Pai, né? Talvez, né, no mundo, né, quando uma família cresce sem o pai em casa, né, há aquela preocupação, né, da proteção, da provisão. Mas nós estamos entendendo à luz da palavra de Deus que o verdadeiro pai, eu não preciso ficar preocupado. Por quê? Porque Jesus está falando aqui, ó, com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, né, os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, amém? Vê quantas vezes Jesus está falando, não se preocupa. Não se preocupa com a comida, não se preocupa com a bebida, não se preocupa com a roupa, não se preocupa com nada. Porque isso é que um pai faz, né? Eu vejo pelas minhas filhas, as meninas, elas não precisam ficar me cobrando, pai, eu preciso comer, eu preciso de roupa, eu preciso de, né? Quando há necessidade, a gente vai lá e compra. A gente sabe do que elas têm necessidade, né? A gente sabe, né? Isso é importante. Imagina, né, queridos, né? A criança ficar toda hora lá no pai, tá com fome, né? Às vezes fica, né? Mas daí assim, tipo, tentando lembrar o pai que precisa comer. Não, a gente, né? O pai, ele tem essa característica, o verdadeiro pai. Ele vai trazer provisão na sua casa. Ele não vai deixar faltar comida. Assim é o nosso Pai Celestial, que Ele sabe do que nós precisamos. A Bíblia está dizendo, Ele sabe do que você precisa. Então não se preocupe com essas coisas. O Jesus está nos ensinando o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Essa deve ser a sua busca, não por alimento, por comida, por roupa, mas pelo reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o Pai vai acrescentar para vocês. Isso é maravilhoso, querido, nós entender que o Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Eu gosto muito do versículo que Paulo diz à igreja, aos Filipenses, né, Romanos 4:13, se eu não me engano, né, que o meu Deus, não é 13, mais para frente, que diz que o meu Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das vossas necessidades. Ou seja, querido, nada vai faltar para nós. Nós vivemos num momento difícil de adversidade, né? Nós vivemos num momento, né, de pandemia, crise econômica, tanta coisa acontecendo. E sabe, queridos, o Pai sabe do que você precisa. O Pai sabe do que você precisa. Pare de se preocupar com as coisas. Nós precisamos estar focados no quê? No reino de Deus. Nós precisamos estar focados no reino de Deus. E é isso que Jesus está nos ensinando. Porque Jesus está revelando aos seus discípulos o coração do Pai. E esse é o nosso Pai, é um Pai presente. Isso, amados, é maravilhoso. Nós não precisamos ficar com medo. Puxa, vai faltar, não. Nosso Pai não vai deixar faltar. O nosso Pai não vai deixar faltar.
Que nem diz o salmista, né? Davi, né? Dizendo, Ele é meu pastor, Ele nada vai me faltar. Ele cuida de mim como uma ovelha, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele guia, Ele me cuida. Assim também é o Pai, queridos. E assim como é o nosso Pai, nós também devemos ser. Você que tem o desejo de ser pai, pega esses princípios para a tua vida. Seja um pai na tua família, um pai provedor, protetor, que cuida da família. Porque, amados, você vivendo dessa forma, você vai estar revelando o caráter de Deus na vida dos seus filhos. E aí eles não vão ter dificuldade de se relacionar com o Senhor, porque você tá demonstrando o caráter do Pai Celestial. E aí vai revelar a glória de Deus através da tua forma de viver na tua família. Você está entendendo isso? Você entende, amado, que a forma como você vive, principalmente aqui os homens, eu estou falando mais, né, com os homens aqui, você precisa ser presente. Você precisa estar junto com a tua esposa, com os teus filhos, cuidar bem da família, né, trabalhar, fazer as coisas direito, né, dar presente na vida escolar, né, a Hannah me cobra muito sobre isso, né, esteja presente. Eu levo as meninas para a escola, às vezes elas vêm buscar, né, às vezes elas vão de ônibus, né. Esse ano está uma bagunça, né? Então, assim, é uma semana outra, é uma coisa, né? Um relógio, né? Que o biológico não está me ajudando esse ano, né? Então, assim, é umas coisas, amados, que nós precisamos, mas é um sacrifício que todo pai precisa fazer. E eu quero desafiar vocês, esteja presente, olha como é o do Pai. Eu gosto muito também desse versículo, né, que o Du até ele ministrou aqui no Mateus 7, no versículo 7, diz assim, né, na sequência: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois que todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Aí Jesus faz essa pergunta: qual de vocês, né, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe dará uma cobra, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só, amados, a característica do nosso Pai. Jesus está dizendo, se nós que somos maus, Ele está dizendo a nossa natureza má, pecaminosa, mesmo nós sendo assim, nós não damos, quando o filho está com fome, nós não damos pedra. Quando a minha filha está com vontade de comer alguma coisa, eu não vou lá da terra, pedra, pedir peixe, vai dar uma cobra, né? As meninas gostam de ver muito vídeo assim de pegadinha, né? Pode ser que às vezes, umas pegadinhas dessa aconteça, né? De um pai querer dar uma cobra, né? Ou seja, amados, né? De querer dar uma cobra, pegadinha, né? Elas dão risada, né? Mas, amados, se não for por essas brincadeiras, né? Mas nunca vai dar uma cobra, né? Ou uma pedra. Porque, amados, é assim que é o nosso Pai. Ele nos dá de melhor. E Lucas fala que Ele nos dá o seu Espírito, né? O seu Espírito, a todos os que o pedirem. Ele dá o Espírito Santo para nós, queridos. Deus, Ele sempre... Eu gosto muito de Romanos, que diz assim, né? Nem estava aqui, mas eu vou ler. Romanos capítulo 8. Eu amo esse texto, eu amo demais esse texto. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, aquele que não poupou seu próprio filho, né? Mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele a graça de todas as coisas? Eu amo essa declaração de Paulo, querido. Ele entregou Jesus. A Bíblia fala, né? Deu seu próprio filho que tinha de melhor por nós. Como Ele não vai nos dar com Jesus todas as coisas, querido? Então você consegue imaginar o coração do Pai? Tu acha que Ele vai te negar bem algum para você? Ele não vai te negar nada. Para todo filho que vive em obediência, né? Que agrada a Ele, nossa, você vai viver o melhor dessa terra, querido. Porque Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te abençoar tanto. Porque a Bíblia promete para nós que quando nós obedecemos, as bênçãos elas vêm nos acompanhando. Então, se você é um filho obediente, e o pastor Elton falou sobre isso na sua primeira ministração, sobre a obediência que todo filho precisa ter. Se você é um filho obediente, isso vai trazer sobre você as bênçãos do Pai sobre a tua vida, querido.
Então fique claro essa palavra no teu coração, amém? Que maravilha, querido, o Pai, Ele cuida de nós. Esse é o primeiro ponto, né, para nós aqui, andar um pouquinho. O segundo ponto que eu falei, sobre proteção, eu acho interessante, né, quando Jesus nasceu, lá em Mateus capítulo 2, né, só vou ler aqui para nós pegar a referência, Mateus capítulo 2, versículo 13 e 15, Jesus, quando ele nasceu, houve todo um murmurinho, né, que nasceu o rei dos judeus, e papai, queriam matar Jesus, Herodes queria, né, olha a proteção, né, aí aqui diz aqui, ó, Mateus 2,13, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho, né? A proteção, vê a proteção, né? Jesus, ele era apenas um bebê, né? Jesus, ele era apenas um bebezinho no colo de Maria, de José, mas o Senhor está protegendo seu filho, né? O Senhor está protegendo, vai para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. E ele foi, né? Ficou lá por um espaço, acho que de 2 anos mais ou menos, até que vem aqui no versículo 19 e diz assim, desse mesmo texto, né? Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi para uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Glória a Deus, querido. Mais uma característica de pai, proteção. O pai protege. Isso é algo tão maravilhoso. O pastor Neverton, né? Estava aqui essa semana, ministrou, né? Eu achei interessante uma parte do testemunho que ele falou daquele jovem, né? Que ele apenas afagou, fez um carinho, né? Na cabeça daquele jovem, e aquilo foi tão profundo, né? Porque talvez ele nunca recebeu um carinho, né? Ele tinha, o pastor Neverton, quem estava aqui na Terça Vida, né? Ouviu, né? Ele tinha esse bloqueio, né? Com a autoridade, com o homem, com o pai. E talvez muita gente seja assim, né? Às vezes quando uma pessoa recebe um carinho, né, que nem ele, foi libertador para ele, porque não sei, talvez como ele foi tratado a vida inteira, né? Então, assim, como é importante um pai que protege o seu filho, né, que está ali protegendo, cuidando. Isso fala do cuidado. Vamos para o segundo ponto aqui. O pai ama o filho. Mateus 3, estamos aqui em Mateus, né? Versículo 16 e 17. Quando Jesus ele vai para o batismo, né? Está escrito assim, Mateus capítulo 3, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. O pai, ele ama o filho. Amor é uma outra característica presente na figura paterna, paternidade. Paternidade tem a ver com proteção, provisão, amor, né? O pai ama, né? Aqui fala, né? Olha que interessante, né? Jesus recebendo uma palavra de afirmação, né? Jesus como homem naquele momento, a gente sabe que, né, ele sendo Deus, né, deixou, né, não estava aqui na terra como Deus, estava como homem. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele teve naquele dia uma palavra de afirmação do seu pai. Você é o meu filho amado. Você que é pai, você costuma dizer para os seus filhos, né? Você é minha filha amada, você é meu filho amado, eu te amo. Como é bom para o filho ouvir isso, né? Até pouco tempo atrás meu pai estava aí, ele sempre me liga, me manda o áudio, né? O papai te ama, ele sempre fala assim, né? Papai te ama. Ele sempre fala assim comigo, né? E ele tem aquele jeitão dele, né? Papai te ama, filho, né? E é tão bom para nós, querido. E eu quero também aconselhar você, quando for ter seu filho, lembra disso, desses princípios, né? Que é importante a gente falar para eles, olha, eu amo você, né?
Eu lembro que quando a gente foi fazer o evangelismo na escola, né? Lembra não sei quem estava, Andressa, né? Marisa, mais pastor, não lembro se aqui na escola, o evangelismo ali com o pessoal do Fire and Students, né? Ali a gente teve o evangelismo de manhã, e a gente foi lá, veio essa galera dos jovens, ministrar a palavra de Deus, né? E foi tão tremendo, queridos, aquelas experiências marcou muito a minha vida, porque, né, eles interagiram bastante com as crianças, deram risada, mas depois chegou o momento da palavra, que foi um momento bem sério, que falou sobre várias coisas, né? Inclusive sobre a família, pai, mãe. E aí começou um chororô total, né? As crianças choravam. E no final eles chamaram para oração, né? A gente vê, amados, como até aquele dia assim, né? Eu nunca tinha parado assim para observar as crianças naquele dia, né? O quanto elas são feridas dentro de casa. Aquele dia eu fiquei impactado, né? Porque crianças da idade da Maria Clara, da idade da Ana, assim, né? Da idade ali, né? Dos piá ali, né? Assim, crianças estavam na escola brincando, né? Tá louco, correndo, jogando bola. E na hora, né? E na hora da ministração, né? Quando começou a falar de família, né? Elas começaram a chorar, né? Chorar, depois chorou por elas, abraçou elas. Cada um aqui pode dar um testemunho aqui, né? Do que cada um depois compartilhou, né? Uma veio falar comigo sobre a separação dos pais, o quanto aquilo machucava ela, né? Ela queria ter os pais de volta em casa, né? Eu queria ter meu pai de volta, né? Mas estão se separando. E aquilo me machucou, e aquilo me impactou, sabe? Porque a gente às vezes não presta atenção, às vezes na criança, né? O quanto elas carregam essa carga emocional por causa da família, né? E amados, obrigado, querido. Você sabe que eu sou bastante, né? Eu esqueci minha toalhinha, então estou aqui pingando hoje, né? Então, amados, isso para mim foi muito forte aquele dia, em ver como as crianças elas ficaram, né, tão impactadas, né, daquela forma. E como nós precisamos aqui, Deus ele nos dá ele nos dá o exemplo. O Pai Celestial nos dá o exemplo que nós precisamos afirmar nossos filhos. Eu amo vocês. Vocês me trazem muita alegria. A gente observa que Jesus ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha ressuscitado nenhum morto, não tinha feito nada até então. Seu ministério nem tinha começado. Mas o Pai está afirmando, antes dele fazer qualquer coisa, eu amo você, né? Eu amo você. Amado, isso é poderoso para nós. O pai ama o filho. Outros textos da Bíblia que dizem isso. João 3,35 também fala, né? João capítulo 3,35. Está escrito assim: o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. O pai ama o filho e entregou todas as coisas na mão dele. Fala de confiança, né? Você entregar tudo nas mãos de alguém, fala de você também confiar, né? Confiar no filho, depositar no filho. Eu confio em você, eu sei que você pode fazer isso também, né? João capítulo 5, versículo 19 e 20, o evangelho de João, né? Também fala, olha só. Então Jesus lhes disse aos judeus: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, né? Lembra que Jesus está toda hora revelando o pai. E Jesus está dizendo, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer, porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Aleluia. Diga assim comigo: pai ama o filho. É outra característica da paternidade. Pai ama o filho, né? Quantos, né, pais não reconhecem os seus filhos, né? Esse filho não é meu, né? Esse filho aí não é meu, né? O abandono, né? Imagina o que não gera, né? Dentro, no interior dessas pessoas, né? Desses jovens, né? Eu não consigo imaginar, sabe por quê? Que não digo, né? Eu tive um pai que me amou. Eu fico às vezes tentando me colocar, né? Como é que é na vida dessas pessoas, né? Não ser amado dentro de casa, né? Como isso deve afetar, né, esse relacionamento até com o próprio Deus, né? Então a gente vê, amado, Jesus trazendo esse ensino tanto para os discípulos quanto para nós hoje sobre paternidade. Um pai que protege, um pai que provê, um pai que nos ama, né? Que ama a nós incondicionalmente. E outra característica, né, da paternidade, fala também sobre o terceiro ponto,
é a identidade, né? A identidade. A identidade, né? E entre parênteses, somos todos filhos de Deus. Essa é a identidade que nós temos, né? A identidade, diga-se comigo, identidade, somos todos filhos de Deus. Todos que creem em Jesus, né? Opa. Aqui em João, Evangelho de João, João 4, Mateus 4, né? A gente vê, quando Jesus ele foi ao deserto, opa, fica em paz aí. Quando Jesus ele foi para o deserto, logo após Jesus ter sido batizado, né? Ele foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto. E isso aí depois vai resolver o que aconteceu. O que acontece aqui, amados? Quando Jesus ele foi batizado, né? Depois que ele foi batizado lá no Jordão, e ele ter recebido do Pai aquelas palavras de afirmação, né? Logo após, em seguida, o que acontece? Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, né? Eu gosto muito desse momento, porque quando Jesus ele vai no deserto, o que o diabo vem toda hora confrontar Jesus, né? Se és o Filho de Deus, né? Lá no versículo 3, né? Quando Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. Aí o tentador diz assim: se você é o Filho de Deus, né? Aí lá no versículo 6 ele diz também a mesma coisa, né? Se você é o Filho de Deus, se você é. E essa frase me chamou a atenção. A gente sabe, né, que daí o diabo pede, transforme-se em pão, né? Se você é o Filho de Deus, o diabo toda hora está tentando, né, fazer você duvidar da tua identidade, fazer duvidar de quem você é. Se você é o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. E Jesus, eu imagino, amados, que quando Jesus ele foi batizado lá no Jordão, e ele ouviu aquela voz, eu imagino na minha cabeça que o próprio Satanás ouviu essa declaração. Porque até aquele momento ele não sabia quem era Jesus. Até aquele momento Jesus era um homem comum, como qualquer outro homem de Israel. Ninguém via nele nada de diferente. Mas ali naquele dia do batismo, algo mudou em Jesus. Até aquele momento ele não tinha sido manifestado a Israel. Ele estava vivendo de boa, ele era Jesus, o filho do carpinteiro. Era assim que conhecia Jesus. Era assim que era a sua identidade. Jesus, o filho do carpinteiro. Mas naquele dia, Jesus trouxe essa identidade. O meu filho amado, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aí mudou. E aí eu creio que, de alguma forma, o diabo ouviu aquilo. Filho de Deus. E aí por isso que o diabo vem confrontar. Se tu é o Filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão, você está com fome. Sabe, queridos, quantas vezes na tua vida, na tua caminhada, o diabo não fica botando na tua mente, nos teus pensamentos: se você realmente é filho de Deus, né? Você não estaria passando por isso que você está passando. Você não estaria enfrentando problema nessa área. Você não estaria passando necessidade. Você não estaria desempregado. Porque Deus não teria, né, fazido você sair da tua empresa. Muitas vezes, amados, as necessidades elas vêm. E o diabo quer se aproveitar das circunstâncias para dizer assim: se você é filho de Deus, isso não vai acontecer com você não. Sabe, queridos, mas não são as circunstâncias que determinam quem nós somos. Nós somos o que somos porque cremos em Jesus. Porque nós cremos em Jesus. Não é a circunstância que determina quem você é. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. E aí o diabo fica na tua cabeça toda hora. Se você é filho de Deus, você está ouvindo a paternidade. Mas se o pai realmente te amasse, ele não estaria deixando isso acontecer com você. E aí ele quer botar dúvida sobre a tua identidade e quem você é. Não saia daqui com essa dúvida, porque o que você é. Diga-se comigo, eu sou filho de Deus. Se você quiser, amado, se você conhece essa canção, bota aquela música lá do Fernandinho, né? Não mais escravos, né?
Não mais escravos, que diz, já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu amo essa música. A música da Bethel foi traduzida, né? Da Bethel Church foi traduzida, No Longer Slaves, acho que essa é a versão em inglês, que diz, não mais escravos. Eu amo essa canção, eu amo esse louvor, né? Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, é a minha identidade. É quem você é, querido. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não é mais escravo dos vícios. Você já não é mais escravo das drogas. Você já não é mais escravo da pornografia. Você já não é mais escravo, seja lá do que for. Você é filho de Deus. E como filho, você também é herdeiro, que nem o pastor Henrique ministrou esses dias. Que nós somos herdeiros. Sabe, queridos, houve uma mudança radical na tua vida a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus. Porque você é filho. E o filho, amado, ele não fica mendigando pão. Eu amo aquele texto e que Jesus diz para aquela mulher, Ciro-fenícia, né? Aquela mulher que vem buscar um milagre para a vida da sua filha. E aí Jesus diz assim, ó, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E aí a mulher, ela com a sabedoria disse, tudo bem, mas né, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para aquela mulher que não se ofendeu de ter sido chamada de um cachorrinho, né? Você percebe que Jesus disse, você é um cachorrinho, né? Você é da família, você está por perto. É que nem a... Como é que é? M, né? É que nem a M ali, né? Dedicar o cachorrinho, fica ali do lado, dentro de casa. Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos, tirar o pão da Andressa, tirar o pão da Annelise, tirar o pão da Aline, né? E dar para M. Né? Aquela mulher, ela não se ofendeu com aquilo. Ela disse, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme você fez. Uma mulher, amados, que poderia ter se ofendido, né? Oh, Jesus, cachorrinho, você não, né? Saído bicuda. Ela pegou ali aquele princípio, ela pegou com fé e saiu com milagre. E às vezes os filhos, nós que somos os filhos, ficamos ali mendigando migalha, sendo que nós somos chamados para sentar na mesa. Nós somos chamados para estar em comunhão com o Pai Celestial. E muitas vezes a gente fica mendigando bênção do Pai, sendo que o Pai está nos chamando a sentar com Ele na mesa para desfrutar. Então, amados, é isso que precisa renovar o nosso entendimento. É por isso que Paulo fala, renovar o nosso entendimento. Muitas vezes a gente está orando e orando quase como um mendigo, né? Senhor, eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali. Lembra do texto que eu li? Se ele não negou seu próprio filho, não te dará com ele todas as coisas. Entenda isso. Nós não precisamos ficar mendigando, querido. O Pai, Ele sabe do que você precisa. O Pai sabe do que você necessita. É por isso que Ele nos ordena, busque em primeiro lugar o Rei de Deus. Isso faz toda a diferença no nosso relacionamento, a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Nós somos filhos, queridos. Isso é maravilhoso. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês, para a gente encerrar, né? Para afirmar bem essa identidade que você tem. Você talvez já conhece esse texto, João 1,12. Vamos ler juntos. João 1,12 diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, outras traduções diz o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Olha a nossa identidade, deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Romanos 8, capítulo 14. Bota lá também para nós, projeta em Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17. Por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Sabe, amados, esses dias eu estava meditando sobre esse versículo aqui, só dar uma pausinha. Nós não recebemos um espírito de escravidão, para viver com medo, né? Porque, amado, o que o espírito demoníaco faz na vida da pessoa? O que o espírito do inferno faz? Trazer medo, possessão, né? Possessão, né? Trazer essa questão de você ficar aprisionado. Nós não recebemos esse espírito, não. Nós recebemos o Espírito Santo. Olha só o que diz ali, ó. Mas receberam o espírito de adoção, por qual nós clamamos, Abba, Pai. Aleluia, continua.
O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Nós somos filhos de Deus. E não somente filhos, mas também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu gosto muito dessa expressão, co-herdeiro, porque nós somos tão herdeiro quanto Jesus é. Você é tão herdeiro de Deus quanto Jesus é herdeiro. É maravilhoso. Você é tão herdeiro quanto Jesus é herdeiro. Gálatas 3, 26. Está dando umas pipocadas aí, não tem problema. Né? Não somos filhos de Deus. Se o diabo está tentando atrapalhar, ele já é derrotado. Né? Gálatas 3, 26. Nós apenas expulsamos. Sai, Satanás. Sai, demônio. Sai, espírito. Qualquer coisa. Quer atrapalhar aqui em nome de Jesus. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim. Mas antes... Isso aí. Pois todos... Só o que o Paulo está dizendo. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Aleluia. E para nós finalizar aqui, 1 João, capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Glória a Deus. Está escrito assim. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga assim, agora, nesse mundo, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só. Agora nós somos filhos e não se manifestou o que nós havemos de ser. Então, amado, vai haver, como diz, né, um upgrade. Hoje nós somos filhos, mas na eternidade algo vai mudar com relação a isso. Né? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Glória a Deus. Coloca de pé, meu amado irmão. Aleluia. Você recebe essa palavra no teu coração? Aleluia, aleluia.